Porto, o Teatro Nacional de São João apresentou de 7 a 23 de novembro a peça de Shakespeare O Mercador de Veneza. Escrita em 1597, narra o confronto entre António, um rico nobre veneziano arruinado, e Shylock, o judeu que lhe empresta 3.000 ducados e, como garantia, lhe exige meio quilo da sua própria carne. É considerada uma das mais belas e mais controversas obras de Shakespeare. Eu penso que é uma peça que nos dá, sobretudo, margem para discussão. E isso é muito importante, porque nós vemos que os estereótipos, ainda hoje, 4 séculos depois, continuam a existir na sociedade portuguesa e na sociedade mundial. E, portanto, peças como esta são também uma ocasião de refletir e de discutir e inclusivamente, de mostrar às pessoas onde é que residem esses estereótipos. Shylock terá sido inspirado num português, um médico da corte de Isabel I de Inglaterra, um português chamado Rodrigo Lopes, e que foi condenado por uma tentativa, tentativa de envenenamento da rainha, mas este processo foi movido por uma facção que em princípio teria alguns problemas, algumas questões com este Rodrigo Lopes, e portanto isto nunca foi provado. Os judeus foram corridos da Inglaterra muito cedo, no século XIII, se não me engano, então não havia comunidades judaicas na Inglaterra, havia pouca gente escondida a usar máscara em público. A construção do Shylock baseia-se mais nas imagens veiculadas pela Igreja Católica durante séculos. A Igreja Católica, o judeu era primeiro o assassínio de Deus, de Cristo. Segundo, um diabo encarnado. E terceiro, era um povo que precisava de carne e de sangue cristão para encenar os seus rituais estranhos e terríveis. No decurso desta peça, com a encenação de Ricardo Paes, o Teatro Nacional de São João promoveu um conjunto de conferências intitulada Tu Judeu e Eu Judeu, para debate e reflexão de uma obra que coloca desafios. Compreender o ponto de vista do autor na sua época e ver uma obra nitidamente antissemita com a flexibilidade e tolerância contemporâneas. Não só por ser ele cristão, mas mais porque em pobreza de espírito o tolo empresta dinheiro grátis e obriga à queda da taxa de juro praticada em Veneza. Se puder apanhá-lo, placá-lo pelo flanco, alimenta um rancor antigo que lhe tenho. O judeu fanático, irremediavelmente agarrado à sua religião, inassimilável. E esta palavra inassimilável é uma questão-chave no antissemitismo. E não data de milénios, porque já a Bíblia traz, bem antes da era cristã, traz textos sobre a não assimilação judaica. Comprarei convosco, venderei convosco, falarei convosco, andarei convosco e assim por diante. Mas não comerei convosco, nem beberei convosco, nem orarei convosco. Não é por acaso que os judeus têm uma dieta extremamente rigorosa do ponto de vista judaico, e a Bíblia, e não é, contrariamente ao que se pensa, não é por razões de higiene, isso é a nossa, provavelmente também seria, pode haver algo disso, mas muitas vezes é a nossa mente muito racionalista que procura sempre razões claras, explicáveis, mas na realidade muito simplesmente porque na Bíblia está escrito e não comereis isto, aquilo, etc., porque eu sou santo e vocês também são santos. Portanto, é uma questão de santidade. Sentiu cumplicidade ou ódio de Shakespeare em relação à figura de Shylock o judeu? Eu acho que havia, de alguma forma, uma divisão em Shakespeare, mas porque era um gênio maior, realmente resolveu investir de qualidades, de características extraordinariamente humanas. Aliás, há um crítico literário que diz que há um caráter de invenção do humano em Shakespeare, e acho que pela primeira vez há um arquétipo, um estereótipo judeu realmente aivado de uma tendência um pouco antissemita, claramente, mas investido de uma característica humanizante, ao arrepio daquilo que acontecia na altura e pouco tempo antes, por exemplo, com o nosso Gil Vicente. Não é? Sou judeu. Não tenho um judeu olhos, não tenho um judeu mãos, órgãos, membros, sentidos, afetos, paixões. Não comem a mesma comida, não ferem as mesmas armas, não está sujeito às mesmas doenças.
não curam os mesmos remédios. Não aquece e não arrefece o mesmo inverno e o mesmo verão do cristão. Se nos espetardes, não sangramos. Se nos fizerdes cócegas, não rimos. Se nos envenenardes, não morremos. É uma lamentação em que ele é de facto visto pela primeira vez na peça como um ser humano. Eu ontem repeti o visionamento da peça e devo dizer que, por exemplo, na parte do clímax, que aqui nesta peça foi posta antes do intervalo, eu senti emocionalmente uma ligação muito forte com Shylock. Acho que é impossível alguém que está a ver esta peça e não sentir-se imediatamente a empatizar com Shylock. Por toda uma estrutura de poder e de interpretação da lei que é contrário à figura de Shylock. E, portanto, de qualquer maneira, é uma peça que continua, mesmo nos dias de hoje, a ser um material muito sensível que é preciso tratar com pinças. Não é? Eu acho que, aliás, é muito bom saber qual era a mentalidade medieval em relação ao judeu. Eu acho que isso é importante, não negar isso. E, sobretudo, o que o Ricardo Paes fez e está a fazer, que é ter um contexto para aquilo, ter conferências, ter um discurso, ter debates à volta da peça e à volta do personagem, do carácter do Shylock. Eu acho que isso é super importante. Os termos são estes: meio quilo de carne. É vossa a execução. Meio quilo de carne. Mas se ao cortá-lo derramardes uma gota de sangue cristão, as vossas terras e bens ser-vos-ão confiscadas pelas leis de Veneza em favor do Estado. Pagai-me o meu dinheiro e deixai-me ir embora. Está aqui à tua espera, toma-o, é teu. Ele já o recusou em pleno tribunal. Vai receber justiça à letra pela letra. Não recebo sequer o valor do empréstimo. Cabe apenas aqui a execução do vínculo.